Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido quer colocar um rastreador em mim quando ele vai em uma viagem de negócios, mas eu vou embora e apresento os papéis do divórcio, fazendo com que sua vida desmorone. Olá! Esta é uma conta descartável, já que meu marido e meu sogro seguem minha conta principal. Eu, uma mulher de 29 anos, sou casada com meu marido, um homem de 30 anos que chamarei de Alex. Alex e eu nos conhecemos na universidade no nosso primeiro ano. Começamos como amigos e nos casamos há 7 meses. Eu me dou bem com sua família, embora não sejamos muito próximos, mas nos tratamos cordialmente. O problema é que Alex começou a me fazer sentir extremamente desconfortável. Primeiro ele começou a me perguntar com quem eu me encontrava, onde eu ia, o que planejava fazer e por quanto tempo, sempre que eu saía de casa sem ele. No início pensei que ele só estava sendo protetor e um bom companheiro, caso algo acontecesse. Mas depois ele começou a verificar meu telefone depois de cada saída, investigando cada um dos meus amigos. Ele também tem insistido que eu vincule minha conta bancária à dele, já que, segundo suas palavras, ele é o responsável pelas finanças. Antes, ele concordava perfeitamente em mantê-las separadas, e agora discutimos sobre isso quase todos os dias. Finalmente, ontem, enquanto se preparava para uma viagem de trabalho de 2 semanas para a Califórnia, ele exigiu que eu usasse um rastreador para que pudesse me vigiar enquanto estivesse fora. Eu não aguento mais. Sinto que estou me afogando e sua família, com quem conversei sobre seu comportamento preocupante, apenas diz que ele está sendo cuidadoso e protetor, como um bom marido deveria ser. Preciso reunir minhas coisas e encontrar uma maneira de sair antes que ele volte, sem levantar suspeitas. Ele sempre me ameaçou, dizendo que se algum dia me pegasse traindo, ele entregaria os papéis do divórcio no mesmo dia. Ele tem uma cópia já preenchida na sua mesa. Pretendo apresentar esses papéis no dia em que for embora, mas há tanto para fazer, como encontrar um novo lugar para viver, ver se no meu trabalho existe alguma possibilidade de transferência, fazer as malas e me mudar em 2 semanas. O voo de volta dele é no dia 11 de maio, então preciso agir rápido. Estou postando aqui porque não tenho família próxima e não posso arriscar envolver meus amigos, já que compartilhamos o mesmo círculo. Só precisava de um lugar para desabafar e perguntar se alguém tem algum conselho sobre a maneira mais fácil e segura de fazer isso. Edição. Oh meu Deus, vocês são incríveis. Nem tinha pensado em não usar os papéis de divórcio dele. Vou verificar se há câmeras antes de começar a empacotar ou me preparar. Também posso destruir seus papéis de divórcio, por precaução, e procurar um advogado para mim. Lembro que estou em um estado que permite o divórcio sem culpa, o que será útil. Vou atualizar novamente quando tiver mais informações. O rastreador que ele quer que eu use é um pequeno clipe que é colocado no cinto ou na cintura. Vou usá-lo, a menos que esteja fazendo algo relacionado com minha partida. Felizmente ainda não temos animais de estimação. Atualização 1. Recebi muito apoio e conselhos úteis, além de algumas perguntas que achei que devia esclarecer antes de continuar com a atualização. Alguns perguntaram por que eu estaria escondendo coisas de Alex, como onde estou e com quem me encontro. Eu não escondo nada e não tenho nada a ocultar. No entanto, quando ele começa a verificar tudo o que eu digo com as outras pessoas que estavam presentes, detalhando cada pessoa com quem conversei e o que disse, se mandei mensagens, se pedi comida, quanto comi, foi quando comecei a sentir que pouco a pouco ele estava me encurralando. No início não parecia tão ruim, mas foi piorando gradualmente com o tempo. Todos os subreddits que meus sogros seguem estão relacionados a jardinagem e artesanato, então duvido que vejam isso. Se virem, espero já ter ido embora. Conversei com meu trabalho e expliquei tudo ao meu chefe, que prometeu procurar vagas em outros estados para ver se poderiam me transferir. Receberei uma atualização sobre isso em 3 dias. Tenho confiança de que minha conta bancária está segura, pois ele já tentou acessá-la e não conseguiu. Encontrei uma câmera na cozinha, outra na sala de estar e uma no nosso quarto. Deixei-as no lugar por enquanto e estou fazendo todo o planejamento no banheiro, simulando que estou tomando banho. Honestamente, estou evitando serviços de apoio a vítimas de violência doméstica, já que minha cunhada trabalha em um cargo alto lá como voluntária, e suspeito que, se eu aparecer, ela descobriria imediatamente. Não posso procurar apartamentos até obter a atualização do meu trabalho, mas, de qualquer forma, vou me mudar de estado. No dia anterior à minha partida, vou trocar minha operadora de telefone e limpar meu laptop e todos os dispositivos eletrônicos. Falei com 2 advogados até agora e revisei os documentos que meu marido preparou. Ambos disseram que havia algumas cláusulas que poderiam me causar problemas no futuro. Ficamos alarmados ao descobrir que várias dessas cláusulas mencionavam filhos futuros, não como uma possibilidade hipotética, mas como uma certeza.
Tenho a sensação de que ele planejava me engravidar para me manter presa a ele. Há 3 cidades para as quais meu trabalho poderia me transferir e, por precaução, comecei a pesquisar sobre moradia e as áreas em cada uma, caso alguma dessas se concretize. Mesmo que não haja uma vaga para a qual possam me transferir, terei que pedir demissão, me mudar e resolver as coisas sozinha. Tenho dinheiro suficiente para viver e sobreviver alguns meses até encontrar outro trabalho. Infelizmente, todos os nossos amigos são em comum e provavelmente não perceberiam as consequências de compartilhar algo que digo com meu marido. Não tenho parentes próximos vivos e, obviamente, meus sogros não são uma boa fonte de apoio. Estou sozinha, infelizmente, à exceção dos maravilhosos laços que comecei a formar aqui. Atualizarei novamente se tiver mais informações ou se algo mais acontecer. Do contrário, farei uma atualização quando meu trabalho me der uma resposta. Planejo sair antes que ele volte para garantir que não esteja aqui quando ele retornar. Atualização 2. Boas notícias! Meu trabalho encontrou uma vaga para a qual eu me qualifico, que não apenas me transferirá para o outro lado do país, mas também vem com um aumento de salário. Comecei a dizer aos meus sogros e amigos que estou planejando uma surpresa para quando meu marido retornar, apenas para nós dois. Dessa forma, ninguém vai achar estranho se me verem por aí fazendo coisas diferentes. Cheguei a pedir para minha sogra me ensinar as receitas favoritas do meu marido. Enquanto isso, encontrei uma pequena empresa de mudanças disposta a trabalhar durante uma tempestade. Isso é importante, pois em 5 dias espera-se que um grande sistema de tempestades nos atinja. Planejo desligar o disjuntor e dizer que houve uma queda de energia, caso ele pergunte, como sugeriram várias pessoas aqui. Inclusive, enviarei um pequeno vídeo da tempestade. Terei todas as minhas coisas transferidas naquela tarde e vou voar assim que o tempo estiver mais calmo. Tenho um advogado que cuidará do divórcio e já concluí a documentação necessária para que eu não precise estar presente durante o processo. Não estou exigindo bens ou pensão e também destruí os papéis de divórcio dele. Configurei um plano de telefone econômico até que tudo isso se resolva. Então, procurarei uma nova operadora, número e telefone. Esse telefone será apagado e deixado para trás. Meu laptop é fornecido pelo trabalho e o departamento de tio verificou minuciosamente, felizmente estava limpo. Nenhum outro dispositivo eletrônico além do meu laptop e o novo telefone virão comigo. Se Alex precisar falar comigo, poderá fazer isso através do meu advogado. Não tenho certeza se algo mais acontecerá, estou torcendo para que ele não suspeite de nada até que eu já tenha partido. Não vou ligar o disjuntor novamente quando sair, ele poderá fazer isso quando voltar. Meu trabalho cobre o custo da passagem de avião, então, ao menos, esse é um gasto que não terei que gerenciar. Atualização 3. Foi uma semana agitada, mas consegui fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, já estou fora de casa e atualmente estou em um hotel enquanto procuro um apartamento. É uma cidade grande e cheia de pessoas por todos os lados. Uma forte tempestade atingiu minha antiga casa por 2 dias com ventos fortes, trovões, raios e até granizo. Não levei muitas coisas da casa, apenas meus documentos, roupas e alguns itens sentimentais importantes. Deixei todos os móveis e dispositivos eletrônicos, limpei a casa de cima a baixo e tirei fotos com meu telefone para que ele não possa alegar que danifiquei algo ao sair. Meu advogado já iniciou o processo de divórcio e meu marido receberá os papéis no dia 8. O voo dele está programado para aterrissar de manhã cedo e o oficial de justiça estará na casa esperando por ele. Para ele, a aparência pública e a reputação são muito importantes. Meu advogado também o chamará para informar que estou disposta a tornar públicos todos os seus atos, o que significa assegurar minha liberdade em relação a ele. Planejo contar aos nossos amigos e aos meus sogros porque estamos nos divorciando enquanto ele está no voo, para evitar que ele descubra antes de receber os papéis. Vou explicar a verdade antes que ele distorça a situação e me culpe. Estou bem, embora cansada, mas ao mesmo tempo nervosa e instável, sempre olhando por cima do ombro e monitorando o que digo, mesmo que realmente não precise mais disso. Espero que isso passe logo. Meu trabalho está cobrindo o custo do hotel e estou organizando minhas coisas. Também preciso encontrar um novo médico para fazer um check-up completo e garantir que tudo está bem. Não sei quando será minha próxima atualização, provavelmente quando os papéis do divórcio forem apresentados ou se precisarmos ir ao tribunal para avançar o processo. Estou tentando manter o pensamento positivo, mas sinto que estou em um turbilhão, com tantas coisas para fazer e pensar. Achei que seria mais fácil depois de sair de casa, mas, embora o medo tenha diminuído, de certa forma, a quantidade de tarefas parece ter aumentado. Atualização 4. Desculpem por não ter atualizado por um tempo. As coisas ficaram caóticas e um pouco complicadas. Honestamente, continuo procurando um apartamento e já fiz solicitações em 3 lugares diferentes, então espero receber respostas em breve.
Estou indo ao trabalho aqui na nova localização, então não preciso me preocupar em gastar completamente minhas economias de emergência. Recebi muitos e-mails de Alex, de sua família e do nosso antigo grupo de amigos, me fazendo pergunta após pergunta. Enviei apenas um e-mail de resposta para Alex, explicando que não acredito que realmente sejamos compatíveis e que é melhor nos separarmos agora. Disse que o tratamento dele comigo, quando eu não havia feito nada para merecer isso, era tão inaceitável quanto a infidelidade seria para ele. Terminei o e-mail dizendo que não entraria mais em contato com ele diretamente, que qualquer outra comunicação seria através do meu advogado. Para sua família e amigos, escrevi um único e-mail explicando tudo o que havia acontecido e por que fui embora. Disse que não guardo ressentimentos, mas que esse tipo de tratamento com a esposa e companheira não era aceitável. Desejei que se Alex se casasse novamente no futuro, eles apoiem ambas as partes, não apenas Alex. De acordo com meu advogado, Alex ficou furioso quando recebeu os papéis. O oficial de justiça acabou prendendo-o por agressão a um oficial e por ameaças, devido aos gritos e ameaças que ele proferiu. Seu pai pagou a fiança em algumas horas, mas com o testemunho do oficial, meu advogado acredita que tem uma boa chance de conseguir uma ordem de restrição. Ao retornar para casa, Alex aparentemente perdeu a paciência novamente, quebrando a mesa de jantar, destruindo a televisão e fazendo vários buracos nas paredes. Pelo menos é o que um dos nossos amigos relatou em um e-mail, já que Alex o chamou para ajudá-lo a limpar a bagunça. Meu advogado já tem as fotos que tirei da casa com marcação de horário como prova de que não danifiquei nada antes de sair. Meu amigo relatou que Alex tentou afirmar que eu havia destruído a casa, mas os buracos na parede estavam na altura da cabeça dele. Alex mede 1,90 metros e eu, 1,62 metros, então sabiam que era mentira. De qualquer forma, ter tirado as fotos definitivamente vai ajudar, então novamente, obrigada a todos aqui pelo conselho, pois jamais teria pensado nisso sozinha. Meu trabalho não compartilhará detalhes sobre minha localização, pois lido com alguns clientes de alto nível que valorizam a segurança, então essa informação não será divulgada por acidente. Não sou stripper nem acompanhante, lido com contratos, notariais e gestão empresarial. Portanto, mesmo que Alex tente usar meu trabalho para me encontrar, ele não terá sucesso. Atualização 5. Já faz um tempo e pensei em responder algumas perguntas antes de dar minha atualização. Pode demorar um pouco até que algo mude. Primeiramente, não levei meu carro. O transporte público aqui é bom o suficiente para não precisar de um. Consegui um apartamento e o prédio tem boa segurança. É necessário um cartão de acesso para entrar e há um guarda de segurança na entrada do prédio. Como parte do meu contrato, forneci uma foto de Alex e de sua família para que, mesmo na remota possibilidade de me encontrarem, eles não possam entrar. As respostas que recebi dos e-mails variaram. Sua família disse que eu estava exagerando e que devo desculpas a Alex pelos problemas que isso causou a ele. As acusações criminais pendentes colocam em risco o emprego dele se ele for condenado. Alex enviou um longo e-mail pedindo desculpas e implorando para que eu volte para casa. Disse que estava preocupado comigo, que está disposto a fazer terapia, que quer que fiquemos juntos e que acha que minha decisão de sair não foi uma resposta adequada à sua genuína preocupação com minha saúde e segurança. Os amigos responderam de forma um tanto insuficiente, dizendo que não achavam que Alex fosse me machucar e que eu não deveria deixar minha imaginação me dominar. Embora eu quisesse dizer que fiquei surpresa com a falta de apoio, sinceramente não fiquei. Ele tem a intenção de lutar contra o divórcio. Estou deixando que meu advogado cuide disso e também estou tentando obter uma ordem de restrição. Assim que consegui o apartamento, também congelei meu crédito, mudei minha operadora de telefonia e número, e me certifiquei de que nenhum dos meus documentos tem Alex como parente mais próximo ou procurador. Alguns perguntaram por que estou tão paranoica em relação a Alex e às suas possíveis ações futuras. A resposta é bem simples. Minha avó, a quem eu amava com todo o meu coração, me explicou quando eu era adolescente porque meu avô nunca estava por perto. Ele era extremamente abusivo e manipulador, e na geração dela, o divórcio praticamente não era uma opção. Ela não teria conseguido comprar uma casa ou um emprego bom o suficiente para sustentar minha mãe e a ela sozinha. Por isso, ela suportou e protegeu minha mãe o quanto pôde, até que meu avô faleceu. Quando sinto que talvez esteja exagerando, lembro-me de como ela sempre dizia que teria desejado poder ver meu avô como ele realmente era quando ainda seria possível anular o casamento. Não sei quando atualizarei novamente, talvez quando o divórcio for finalizado ou se algo importante acontecer, mas até lá estou apenas tentando manter a cabeça erguida. Atualização 6. Já se passou um mês desde minha última atualização e queria compartilhar algumas coisas que aconteceram. O divórcio continua em andamento, mas como ele não está de acordo, isso significa que precisaremos passar pelos tribunais para que seja aprovado.
pode demorar até 6 meses para ser concluído, mesmo que eu não esteja reivindicando bens, pensão ou compensação. Só quero uma separação limpa. Alex tentou usar nossos amigos para entrar em contato comigo, pois não quer se comunicar por meio do meu advogado. Ele diz que é desrespeitoso e covarde me esconder atrás do advogado e não vê-lo cara a cara. Alex me escreveu uma carta que passou pelo meu advogado, mas o conteúdo era apenas uma justificativa para suas ações, afirmando que nos dias atuais, é perigoso para as mulheres estarem sozinhas e que por isso, ele estava tão empenhado em me proteger de qualquer dano. Queria que eu entendesse que ele só estava tentando me proteger o melhor que podia e que lhe doía que eu estivesse mentindo para ele e escondendo minhas ações relacionadas à minha insatisfação com o casamento e com minha partida. Não respondi porque em nenhum momento ele pediu desculpas, apenas reverteu a situação, fazendo parecer que eu estava sendo exageradamente dramática, emocional e covarde. Havia uma segunda carta da minha cunhada junto com a de Alex. Sua carta foi sinceramente perturbadora e justificou totalmente minhas dúvidas sobre me aproximar dela em qualquer capacidade profissional. Ela passou 5 parágrafos detalhando como se parece um relacionamento realmente abusivo e que Alex era o mais distante de um abusador. Os detalhes incluídos estavam todos relacionados a abuso financeiro e físico, nada parecido com o que Alex havia feito. Ela afirmou que meus esforços para manchar a reputação do irmão dela para ganhar atenção e fama me tornavam a abusadora, não ele. Não consegui processar isso direito. Parte de mim não consegue deixar de se perguntar se ela tem razão. Quero dizer, surpreendi-o ao partir como fiz e estou me recusando a falar com ele. Meu ex-chefe me recomendou procurar terapia depois que me mudei, e acho que realmente preciso. Tem sido difícil me ajustar a estar sozinha. Continuo me censurando e nem mesmo saí para comer ainda. Sempre acabo me preocupando com o que aconteceria se alguém me visse, se eu me meteria em problemas por gastar meu dinheiro em algo frívolo. Meu advogado continua lutando pelo divórcio, e espero que não precise estar fisicamente presente no tribunal. Qualquer reunião que eu precise ter com o juiz pode ser feita por Zoom. Estou tentando evitar qualquer confronto com Alex e sua família ao máximo que posso e passei ambas as cartas ao meu advogado, caso precise delas. Nossos amigos em sua maioria ainda não querem tomar partido, e sinceramente estou chegando ao ponto de simplesmente deixá-los ir. Também estou cansada de lutar para que eles entendam. Neste ponto, não sei se algo mais vai acontecer, então talvez minha próxima atualização só venha em meados de novembro, dependendo de quanto tempo levar para finalizar o divórcio. O trabalho vai bem, e é útil ter algo familiar para me apegar no meu dia a dia, quando tantas coisas mudaram e continuam mudando. Atualização 7. Já faz um tempo desde a última atualização, pois precisei deixar que o tribunal interviesse, pois Alex não estava disposto a me conceder o divórcio. Começamos com sessões de mediação por Zoom, mas depois de 4 sessões, ficou decidido que não era possível chegar a um acordo entre nós. As exigências de Alex eram coisas que eu nem estava disposta a considerar, muito menos aceitar. Ele queria que eu dissesse aos nossos amigos e a todos os que informei sobre suas ações que eu havia inventado tudo para ganhar simpatia. Ele também queria que eu o indenizasse por difamação e sofrimento, especialmente pelo salário que perdeu ao ficar 2 dias na cadeia e faltar ao trabalho antes de sair sob fiança. Finalmente, ele também queria que eu voltasse para casa e, cito, deixasse meu comportamento tolo e agisse como uma esposa e companheira adequada. Como era de se esperar, nossas sessões de mediação não levaram a nada. Felizmente, parece que o juiz não acreditou na atuação de Alex, embora ele certamente tenha tentado. Demorei muito para ver Alex como ele realmente era, e parte de mim se sente como uma idiota por não ter percebido antes. No entanto, o juiz pareceu notar imediatamente quem ele realmente é. Talvez eu simplesmente não quisesse ver isso, não sei. Alex acabou discutindo muito com o juiz e foi considerado em desacato 4 vezes. Acho que essa é honestamente a razão pela qual tudo avançou tão rápido. Não ajudou que Alex tentasse trazer sua família como testemunhas de caráter, mas elas foram dispensadas pelo juiz, que disse que o abuso não foi presenciado ou ouvido por eles e, como tal, só conheciam parte do caráter de Alex. Em sua declaração final, após aprovar o divórcio, o juiz chamou Alex de narcisista e acrescentou que se ele se amava tanto a ponto de abusar da pessoa com quem se casou, deveria deixar o divórcio acontecer e se casar com o espelho. Nunca pensei que um juiz pudesse dizer isso, mas meu advogado apenas balançou a cabeça e me disse para não dizer nada, então saímos. Aqui está a atualização que todos provavelmente esperavam e adivinhavam. Estou oficialmente divorciada. Os documentos foram processados há 3 dias e ainda não consigo acreditar. Não tenho mais contato com Alex, nem quero ter. Não vou dar aos nossos amigos minha nova informação de contato. Talvez eu não tenha respondido a todos, embora tenha tentado, mas li todos os seus comentários, realmente li.
Seus repetidos comentários sobre como eles realmente não eram amigos me ajudaram a ver que não eram. Então decidi que, como me mudei para longe, precisava de um novo começo, nova casa, novo lugar, novos amigos. Está sendo um processo lento e comecei terapia, embora tenha levado quase 3 meses para conseguir uma consulta devido ao tempo de espera. Mas estou indo 3 vezes por semana desde então. Está ajudando, até com coisas que pensei que já tinha superado. Alex não aceitou bem o divórcio, segundo meu advogado, que está acompanhando a situação para garantir que ele fique longe de mim. Ele fez algo no trabalho dele, não sei o que, já que obviamente não tenho como saber, mas o que quer que tenha sido custou-lhe o emprego. Meu advogado também fez algo que não esperava, mas que acho que todos gostarão. Ele pegou a carta que minha ex-cunhada me enviou e a enviou à organização de violência doméstica onde ela trabalhava, junto com uma declaração formal sobre Alex, suas ações e a decisão do juiz. Ela também foi demitida, e dado quão interconectadas essas organizações são, meu advogado disse que é muito improvável que ela consiga um emprego em outra. Ultimamente tenho chorado muito, mas minha terapeuta diz que é normal e mostra que estou realmente processando as coisas, em vez de reprimi-las e guardá-las. Tentarei atualizar em 1 mês ou algo assim, se minhas emoções se estabilizarem, para explicar mais detalhes. Mas queria postar isso e agradecer a todos pelo apoio e encorajamento contínuos. Aprecio cada um de vocês, realmente aprecio. Vocês me deram a esperança de que deixá-lo não seria uma grande cicatriz da qual eu nunca conseguiria me recuperar ou seguir em frente. O trabalho está indo bem, e o senso de normalidade e rotina me ajuda a evitar a sensação de que tudo está fora de controle. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Descobri que minha cunhada manipulou sua própria filha para me acusar de algo inacreditável que ameaçou destruir minha vida e nossa relação familiar. Olá! Eu, 37 anos, sempre estive lá para minha família, especialmente para minha sobrinha, que tem 13 anos. Sua mãe, minha cunhada, tem enfrentado dificuldades desde que meu irmão faleceu há alguns anos. Eu intervenho onde posso, ajudo com despesas e me certifico de que minha sobrinha não fique sem nada. Nunca pensei 2 vezes sobre isso. Honestamente, família é família, certo? De qualquer forma, o dia em que tudo isso aconteceu começou como qualquer outro. Eu estava voltando para casa após um dia normal de trabalho, ansioso para colocar os pés para cima e talvez assistir um pouco de TV. Mas assim que atravessei a porta, percebi que algo estava errado. Meu telefone estava tocando sem parar. Eu verifiquei e vi algumas chamadas perdidas da minha cunhada e algumas mensagens também, embora nenhuma delas fizesse muito sentido. Ela só continuava dizendo que eu precisava atender, que era sério e que eu estava em apuros. Sem contexto, nada. Agora, eu admito que ignorei isso no começo. Achei que era algum drama relacionado às finanças dela ou algo assim. Ela havia enfrentado problemas financeiros ultimamente e eu já a ajudei antes, então ignorei e pensei em ligar de volta mais tarde, quando me acomodasse. Mas então, talvez 1 hora depois, recebi outra chamada, mas desta vez de um número bloqueado. Atendi, supondo que era algum golpe, mas a pessoa do outro lado disse: "Olá, é este o meu nome? Sou o detetive tal e tal. Precisamos que você venha à delegacia." Não consigo nem explicar a apreensão que senti. É aquela sensação de que algo está muito errado e você não tem ideia do que é, mas seu instinto está gritando. Perguntei o que estava acontecendo, mas eles não queriam me contar nada pelo telefone, apenas insistiam que eu fosse até lá o mais rápido possível. Então peguei as chaves e fui direto para a delegacia, tentando mentalmente passar por todas as possíveis razões pelas quais eu poderia estar lá, mas não consegui pensar em nada que fizesse sentido. Quando cheguei lá, eles me levaram para uma daquelas salas frias e estéreis, com uma mesa de metal e cadeiras. O clima todo me fez sentir como se estivesse em algum programa policial ruim. O detetive se sentou à minha frente, com uma expressão muito séria, e perguntou se eu sabia por que estava lá. Eu disse que não, mas naquele ponto minha mente estava a mil, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. Então ele me disse que minha sobrinha havia feito algumas acusações sérias contra mim. Eu não entendi a princípio, só pisquei para ele, tentando processar, mas quando ele repetiu e explicou exatamente o que ela estava alegando, eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela me acusava de algo que eu nem sequer repetiria em voz alta, algo que honestamente me fez sentir repugnância ao ouvir. Fiquei chocado, completamente paralisado. Meu primeiro instinto foi negar, é claro.
Eu disse ao detetive que isso tinha que ser algum tipo de engano, que eu nunca faria algo assim e que não podia acreditar que ela diria algo tão horrível. Quero dizer, esta era minha sobrinha, uma criança que eu praticamente ajudei a criar desde que seu pai faleceu. Simplesmente não fazia sentido. Mas aqui está a questão, o detetive me olhava como se eu fosse culpado, logo de cara, como se ele já tivesse decidido. Ele disse que eles já haviam iniciado uma investigação e que as coisas não estavam boas para mim. Aparentemente, eles também tinham conversado com a mãe dela, e ela estava totalmente apoiando a filha. Ouvir isso doeu, mas também me deixou confuso. Quero dizer, por que minha cunhada iria respaldar isso? De onde vinha tudo isso? Nesse ponto, eu estava em pânico. É uma coisa ter alguém fazendo acusações pelas suas costas, mas ouvir isso de um detetive enquanto você está sentado em uma sala de interrogatório é um nível completamente diferente de medo. Ele continuava pressionando, perguntando se eu tinha algo a esconder, se havia algo que eu queria confessar. Eu estava começando a sentir que estava perdendo a sanidade, como se tudo isso fosse algum tipo de pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eventualmente, ele perguntou se poderiam fazer uma busca na minha casa. Ele fez parecer que eu não tinha escolha, então eu concordei. Quero dizer, eu não tinha nada a esconder e, naquele ponto, só queria fazer o que pudesse para provar minha inocência. Mas a ideia de eles vasculharem minha casa, examinando tudo como se eu fosse algum tipo de criminoso, me deixou doente. Depois de horas de perguntas e espera, finalmente me deixaram ir, mas eles não esclareceram nada. O detetive apenas me disse para estar disponível e que eles entrariam em contato em breve. Saí da delegacia meio atordoado, com minha mente girando de perguntas que eu não tinha respostas. Como as coisas chegaram a esse ponto? Por que minha sobrinha diria algo tão horrível? E o que diabos minha cunhada estava pensando ao apoiá-la assim? Quando cheguei em casa, a realidade me atingiu como um caminhão. Essa acusação poderia arruinar minha vida, meu trabalho, meus relacionamentos, tudo pelo que eu lutei. Tudo poderia ir pelo ralo por causa de uma mentira. Eu andei pela casa, relembrando os eventos do dia repetidamente, tentando encontrar algum tipo de lógica nisso tudo, mas continuava sem resposta. Minha sobrinha e eu nunca tivemos problemas, na verdade, eu achava que éramos próximos. Passei inúmeras horas ajudando-a, cuidando dela, estando lá quando ela precisava de alguém. Simplesmente não fazia sentido. Naquela noite, quase não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do detetive e ouvia a acusação da minha sobrinha ecoando na minha cabeça. A pura injustiça de tudo isso me consumia, e eu oscilava entre raiva e descrença. Como a família pode te trair assim? Por que alguém em quem confio faria algo tão cruel? Eu continuava pensando que tinha que haver alguma explicação, algum mal-entendido que pudesse esclarecer tudo isso, mas, no fundo, uma parte de mim estava começando a temer o pior. A atitude da minha cunhada, sua disposição em respaldar essa mentira, algo sobre isso parecia muito calculado, muito intencional. Não era apenas um mal-entendido ou um erro, estava começando a parecer um ataque, uma tentativa direcionada de me arruinar. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, muito exausto e distraído para sequer tentar passar por um dia normal. Enquanto me sentava lá, olhando fixamente para o meu telefone, percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia tentar seguir em frente, fingir que isso tudo iria passar, ou poderia começar a reagir, investigar por que estavam fazendo isso e expor a verdade. Eu não sabia o que descobriria, mas estava pronto para descobrir. Após aquele pesadelo de interrogatório, fiquei totalmente arrasado. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada além do que minha sobrinha havia dito sobre mim. Tentava entender tudo isso, mas cada pensamento só levava a mais frustração e confusão. Como uma criança que ajudei tanto poderia de repente se voltar contra mim assim? E por que minha cunhada, a esposa do meu falecido irmão, a apoiaria em algo tão absurdo? A pior parte foi que a polícia não havia simplesmente ignorado. Depois que ela disse isso, eles estavam levando-a a sério, investigando-me como se eu realmente tivesse feito o que ela alegava. A situação toda parecia insana. Eu estava sentado na minha própria casa, minha vida agora sob uma nuvem de suspeita. Tudo ao meu redor parecia diferente, como se toda a minha casa estivesse de alguma forma manchada. E eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais sombrio acontecendo aqui, como se houvesse alguma peça faltando em tudo isso que eu não conseguia ver.
Eu não conseguia afastar a sensação de que isso não era apenas uma criança dizendo algo idiota, parecia planejado, como se houvesse uma razão por trás disso. Mas qual seria? Então, do nada, recebi uma ligação do detetive que estava cuidando do meu caso. Ele me disse que precisavam trazer minha sobrinha para outra entrevista, desta vez sem a presença da mãe. Isso chamou minha atenção. Eu não sabia por que eles separariam as duas, mas se a polícia achasse que algo estava errado, isso era um pouco um alívio. Era como uma pequena fenda de esperança de que talvez tudo isso fosse esclarecido. Eu não sei o que aconteceu naquela sala durante sua segunda entrevista, tudo o que sei é que, algumas horas depois, recebi uma ligação que mudou tudo. O detetive parecia diferente, como se de repente estivesse do meu lado. Ele me disse que minha sobrinha havia admitido ter inventado a acusação. Senti o ar sair dos meus pulmões. Ela inventou. Quero dizer, eu queria que fosse falso, obviamente, uma vez que era uma mentira, mas ouvir isso confirmado era simplesmente algo diferente. Senti uma estranha mistura de alívio, raiva e, honestamente, pura traição. Perguntei a ele o que ela havia dito, por que ela mentiria assim, mas ele disse que não poderia dar todos os detalhes pelo telefone. Tudo o que me disse foi que sua mãe, minha cunhada, havia pressionado-a para isso. Ao ouvir isso, não consigo descrever. Há um ditado que diz que o sangue é mais espesso que a água, certo? Mas naquele momento, senti como se minha própria família me jogasse sob o ônibus sem pensar duas vezes. Minha cunhada havia empurrado sua própria filha, sua própria criança, para mentir e dizer que eu havia feito algo imperdoável. Para quê? Não fazia sentido. Quando me encontrei com o detetive pessoalmente, ele explicou tudo. Minha sobrinha confessou que sua mãe lhe disse para fazer acusação porque precisavam de dinheiro, e minha cunhada achava que isso seria uma maneira fácil de me chantagear. O plano inteiro era me forçar a um canto, onde eu estaria tão assustado com os danos à minha reputação que pagaria, ficaria em silêncio e salvaria minha própria pele. Fiquei ali paralisado enquanto ele explicava tudo. Cada palavra era como uma facada nas costas. Eu sempre soube que minha cunhada lutava com finanças após a morte do meu irmão. É por isso que eu intervenho tantas vezes para ajudar, compras, roupas para minha sobrinha, um pouco a mais aqui e ali para garantir que estivessem bem. E ela usou isso contra mim, armou-se para tentar extrair ainda mais dinheiro de mim. O detetive explicou que, em sua declaração, minha sobrinha disse que tentou resistir no começo, ela sabia que era errado, disse ela, e estava com medo de fazer isso. Mas a mãe lhe dissera que não tinham outras opções, que essa era a única maneira. Imagine isso, uma garota de 13 anos sendo instruída por sua própria mãe a fazer algo tão errado porque era a única saída. Fiquei enojado. Sempre achei que conhecia minha cunhada. Quero dizer, ela é da família. Ela se casou com meu irmão e, quando ele faleceu, senti que era meu dever intervir, estar lá por eles. Mas ao ouvir como ela manipulou a filha para dizer algo que poderia arruinar minha vida inteira, eu não conseguia entender. Quão desesperada e egoísta você precisa ser para colocar sua criança nessa situação? O detetive perguntou se eu tinha ideia de que ela poderia estar em problemas financeiros tão profundos. Eu lhe disse, honestamente, que ela mencionara problemas de dinheiro algumas vezes, mas nada tão extremo. Ela sempre foi vaga a respeito, dizendo que poderia precisar de uma ajudinha, esse tipo de coisa. E sim, eu a ajudei antes, mas não tinha ideia de que ela chegaria ao ponto de se voltar contra mim assim. Eu não conseguia ficar parado, minhas mãos tremiam, minha mente corria. Eu pensava em todas as vezes que confiei nela, deixei-a entrar na minha vida, na minha casa. E agora, sabendo que ela era capaz desse nível de traição, era surreal. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que se traíam por dinheiro, mas isso era minha família. Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo, muito menos pelas pessoas que eu tinha me esforçado tanto para ajudar. E então havia minha sobrinha. Eu não sabia mais o que sentir a respeito dela. Uma parte de mim sentia pena dela, afinal, ela é apenas uma criança. Mas ela ainda assim seguiu em frente com isso, deixou aquelas palavras saírem da boca dela, sabendo muito bem o que poderiam fazer comigo. Eu não conseguia parar de imaginar seu rosto, a criança que ajudei a criar agora eternamente associada a uma mentira que quase destruiu minha vida. O detetive me disse que eles seguiriam com minha cunhada, mas não podia garantir nada. Ele disse que, mesmo com a confissão da minha sobrinha, seria complicado provar a extensão do envolvimento da minha cunhada, especialmente se ela tentasse negar.
Eu estava furioso, mas também impotente. A ideia de que ela poderia de alguma forma escapar das consequências de tudo isso me deixava doente. Agradeci ao detetive, apertei sua mão e deixei a delegacia. Eu andei para casa atordoado, ainda tentando processar tudo. Senti que estava dividido em dois. De um lado, eu estava aliviado por ter meu nome limpo, que a mentira havia sido exposta. Do outro, eu estava cheio de raiva e tristeza. Essa era minha família. Meu próprio sangue havia tentado me arruinar por dinheiro. Quando cheguei em casa, apenas me sentei em silêncio, relembrando cada momento repetidamente. O alívio de ser provado inocente estava lá, mas estava enterrado sob camadas de raiva, traição e dor. Eu não sabia o que fazer a seguir. Tudo o que eu sabia era que nada seria como antes. Depois de descobrir a verdade com o detetive, mal consegui me manter inteiro. O fato de que minha cunhada foi tão longe a ponto de usar sua própria filha para me incriminar, é difícil explicar como isso se sente. O choque, a raiva, a traição, tudo isso me atingiu em ondas. Mas no fundo, eu sabia o que precisava fazer, eu tinha que confrontá-la. Não havia como deixar isso passar sem ouvir sua desculpa patética para justificar por que ela achava que isso era remotamente aceitável. Não me dei nem ao trabalho de ligar, fui direto para a casa dela, minha mente correndo o caminho todo. Eu pensava em cada momento dos últimos anos, cada vez que a ajudei, cada dólar que dei para garantir que estivessem bem, e ela se virou e fez isso. Meu sangue estava fervendo e eu nem sabia o que diria quando a visse. Tudo o que eu sabia era que precisava de respostas. Quando cheguei, ela atendeu a porta parecendo surpresa, mas não assustada, o que de alguma forma me deixou ainda mais irritado. Ali estava ela, de pé, como se não tivesse acabado de tentar arruinar minha vida. Eu mal consegui me conter de explodir bem ali. Em vez disso, olhei nos olhos dela e disse: "Precisamos conversar agora." Ela tentou agir normalmente, me dando um sorriso falso e perguntando se eu queria sentar, como se isso fosse uma conversa normal. Eu não queria saber. "Por quê?" perguntei, indo direto ao ponto. "Por que você faria isso? Por que você empurraria sua própria filha para inventar algo tão sério?" No começo, ela pareceu surpresa, como se não esperasse que eu fosse tão direto, mas então ela se recuperou e deu um suspiro dramático. Ela disse: "Você não entende como tem sido difícil. Sou mãe solteira e as coisas têm sido realmente difíceis desde que seu irmão faleceu. Você tem dinheiro e eu não." "Chega", eu interrompi. "Não quero ouvir suas desculpas. Você tentou arruinar minha vida. Você disse à sua filha para me acusar de algo nojento. Você tem ideia do que estava fazendo?" Ela cruzou os braços e olhou para o lado, agindo defensiva. "Eu não tinha escolha", ela murmurou, ainda sem me olhar. "Você está bem e nós estamos lutando." Eu estava desesperada. "Tudo bem?" Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas? Essa é a sua justificativa? Você achou que arrastar meu nome pela lama era uma solução aceitável porque estava sem dinheiro? Eu praticamente gritei: "Eu ajudei você todas as vezes que pediu, e é assim que você me retribui." Ela revirou os olhos, o que só me deixou mais irritado. "Oh, por favor, você age como se tivesse feito tanto por nós, mas algumas doações aqui e ali não resolvem todos os meus problemas." Eu precisava de ajuda de verdade. Não consegui parar de rir de quão absurdo isso era. Eu paguei por compras, roupas, material escolar, o que você quiser. Quanto mais ajuda você pretendia me pedir? Ela ficou em silêncio, mas a mandíbula dela estava apertada e finalmente olhou para cima, claramente irritada. "É fácil para você dizer, você não sabe como é lutar dia após dia." Eu pensei que, se eu pudesse apenas te assustar um pouco, talvez você finalmente nos desse o que realmente precisamos. Te assustar? A palavra ecoou na minha cabeça. Você queria me assustar para que eu entregasse dinheiro, fazendo sua filha me acusar de algo imperdoável? Você entende quão errado isso é ou perdeu completamente o senso da realidade? O rosto dela endureceu e ela disse: "Não deveria ter ido tão longe. Eu pensei que você apenas pagaria em silêncio, talvez se sentisse mal o suficiente para nos ajudar a longo prazo. Você tem que entender que não quis que isso saísse do controle." Saísse do controle? Eu podia sentir meu pulso pulsando nas têmporas.
Você disse à sua filha para me acusar de um crime. Um crime? Você sequer considerou o que isso faria comigo ou o que faria com ela? Ela olhou para o lado novamente, sem dizer nada. Era como se ela tivesse construído um muro ao seu redor, onde nada pudesse atravessar. Ela não tinha remorso, nenhum senso da destruição que quase causou. Ela continuava murmurando sobre como sua vida era difícil, como se isso de alguma forma justificasse tudo. Eu confiei em você, eu disse, tentando manter minha voz estável. Eu confiei em você e confiei nela. Eu tentei estar lá para vocês dois desde que meu irmão faleceu e você usou isso contra mim. Você armou sua própria filha para tentar me chantagear. Você sequer ouve a si mesma? Ela bufou, finalmente encontrando meu olhar com uma expressão indignada. Está bem, talvez tenha sido um pouco extremo, mas, como eu disse, tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Eu balancei a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e desgosto que não conseguia colocar em palavras. Há uma diferença entre estar desesperado e ser cruel, eu disse. E o que você fez foi pura crueldade. Você tentou arruinar minha vida por dinheiro e arrastou sua própria criança para isso. Ela não respondeu, apenas cruzou os braços e olhou para o chão, como uma criança mimada que foi repreendida. Eu percebi então que nada do que eu dissesse conseguiria entrar na cabeça dela. Ela se convenceu de que era vítima, que suas ações de alguma forma eram justificadas porque estava lutando. Você sabe o que? Eu finalmente disse, incapaz de conter o amargor. Estamos terminados. Não me ligue pedindo dinheiro. Não me peça ajuda. Você está por conta própria daqui para frente. Isso pareceu tirá-la do transe. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados, e começou a protestar, mas, e quanto à minha filha? Ela precisa de estabilidade. Ela precisa. Ela precisa de uma mãe que não a use como arma, eu rebati. E você claramente não é essa mãe. Você deixou bem claro que está disposta a usá-la como um peão se isso lhe convier, então não. Eu não estarei aqui para consertar sua bagunça. Ela tentou me fazer sentir culpado depois disso, dizendo que eu estava sendo muito severo, que minha sobrinha não deveria sofrer por causa dos erros dela, mas eu já tinha tido o suficiente. Eu disse a ela que não ia recuar e saí. Pela primeira vez, senti que realmente estava respirando. A confrontação não me deu nenhum fechamento, porém, se alguma coisa, eu saí me sentindo ainda mais amargurado. Minha cunhada havia distorcido as coisas para se fazer de vítima, como se suas lutas de alguma forma justificassem tudo o que fez. E a pior parte era que ela ainda não entendia o dano que quase causou. Eu percebi então que ela não se importava comigo ou com a filha dela, ela se importava em conseguir o que queria, não importando o custo. Quando cheguei em casa, me senti esgotado. Pensei que confrontá-la me traria algum tipo de paz, mas tudo o que fez foi me fazer perceber o quão profundamente ela me traiu. Era como se um interruptor tivesse sido acionado e eu finalmente a visse como realmente era, uma pessoa manipuladora e egoísta que faria qualquer coisa para conseguir o que queria. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa estava clara, eu não poderia confiar nela novamente. Depois daquela confrontação, senti-me completamente esgotado. Pensei que, finalmente, chamá-la e cortá-la de minha vida traria algum tipo de fechamento, talvez até mesmo paz, mas, se algo, eu me sentia ainda mais agitado. Era como se eu tivesse passado todo aquele tempo falando com uma parede. Ela não tinha remorso, nenhuma compreensão real do que havia feito. A mulher realmente pensava que era vítima em tudo isso. Quando cheguei em casa, apenas me sentei em silêncio por um longo tempo, relembrando tudo em minha mente. Tentei ignorar, me dizendo que estava livre dela, que não lhe devia mais nada, mas toda vez que pensava em suas desculpas distorcidas, naquela falta de remorso em seus olhos, algo fervia dentro de mim novamente. Ela quase arruinou minha vida, usando sua própria filha para tentar me manipular e extorquir, e ela agia como se não fosse nada, como se eu fosse quem estava sendo irracional por não entregar dinheiro. Naquela noite, quase não dormi. Continuei pensando nas pessoas que conheço, nas pessoas que poderiam ter ouvido sobre as acusações antes de serem esclarecidas. E mesmo que a polícia tenha encerrado a investigação com meu nome limpo, ainda havia essa sensação incômoda na parte de trás da minha mente de que o dano já estava feito. As pessoas não simplesmente esquecem coisas assim, mesmo quando a verdade vem à tona. Pela manhã, eu sabia o que precisava fazer.
Eu não poderia simplesmente deixar isso passar, não depois do que ela tentou fazer. Não era suficiente cortá-la de minha vida e seguir em frente, eu tinha que responsabilizá-la. Se ela estava disposta a ir tão longe uma vez, quem poderia dizer que ela não tentaria novamente com alguém mais? E a pior parte era que ela arrastou sua própria filha para essa bagunça. Aquela criança merecia melhor do que uma mãe que a ensinaria a mentir e tramar para conseguir o que queria. Liguei para o detetive que cuidou do meu caso e disse a ele que queria apresentar acusações contra ela. Ele parecia um pouco surpreso no começo, provavelmente pensando que, já que a acusação havia sido provada falsa, eu quisesse apenas seguir em frente. Mas quando lhe contei tudo o que ela disse durante nossa confrontação, a chantagem, a manipulação, a forma como pressionou a filha, ele compreendeu. Ele perguntou se eu tinha certeza, me avisando que apresentar acusações não seria fácil, que seria um processo longo e que provavelmente eu teria que reviver muito do que havia acontecido. Eu sabia disso, e sim, isso me assustava saber que estaria mergulhando novamente na confusão da qual acabei de escapar, mas quanto mais pensava, mais percebia que não poderia deixar o medo me impedir de fazer a coisa certa. Então, disse a ele que tinha certeza, absolutamente. Isso não era apenas por mim, era pela minha sobrinha também. Aquela criança precisava de um alerta, algo que mostrasse a ela que ações têm consequências, mesmo quando você está sendo pressionado pela pessoa em quem mais confia. E eu esperava que talvez fosse um alerta para minha cunhada também, embora, honestamente, duvidasse que ela algum dia realmente entendesse. As próximas semanas foram tensas. A polícia teve que revisar tudo novamente, pegar meu depoimento em mais detalhes, até me perguntar sobre outras vezes que eu a ajudei financeiramente. Eu tinha que trazer à tona memórias que tentei esquecer, e foi difícil, mas continuei me lembrando do porquê de estar fazendo isso. Eu tinha que garantir que isso não acontecesse com mais ninguém. Eu tinha que me proteger e proteger qualquer outra pessoa que pudesse ser seu próximo alvo. Então finalmente chegou o dia. A polícia apareceu na porta dela e a prendeu. Para ser honesto, eu não pensei que sentiria algo além de alívio, mas a realidade atingiu mais forte do que eu esperava. Afinal, essa ainda era minha família, a esposa do meu falecido irmão, a mãe da minha sobrinha. E agora ela estava sendo levada embora em algemas por causa de suas próprias ações. Mas o pensamento do que ela quase me fez, o quão perto ela chegou de arruinar minha vida, me manteve firme. Isso era culpa dela. Algumas pessoas ouviram sobre a prisão, é claro, fofoca de família se espalha como fogo. Recebi ligações de parentes perguntando o que aconteceu, me dizendo que eu estava fora de linha, dizendo que eu deveria ter deixado isso passar. Mas eu expliquei tudo, desde a acusação até a chantagem. E, na maior parte, as pessoas começaram a ver as coisas do meu jeito. Alguns ainda acharam que eu fui severo, mas outros ficaram chocados, especialmente quando perceberam que minha cunhada havia usado sua própria filha para tentar me atingir. Um parente realmente me disse: "Você está fazendo a coisa certa, as pessoas precisam aprender que existem consequências." Isso me deu algum conforto, sabendo que pelo menos algumas pessoas entenderam de onde eu vinha. No dia seguinte à prisão dela, me peguei pensando na minha sobrinha. Eu sabia que o CPS estaria envolvido agora, que ela provavelmente seria colocada em algum lugar temporariamente. Uma parte de mim se sentia responsável por ela, até culpada. Mas então me lembrei de que ela também havia sido manipulada. Eu não poderia protegê-la das consequências de suas ações, mas talvez essa fosse sua chance de ver as coisas claramente, de entender que as ações de sua mãe não eram aceitáveis. Mas não importava o quanto eu tentasse racionalizar isso, ainda doía. Eu me importava com aquela criança, a tratei como se fosse minha. E ela se deixou levar pelo plano da mãe sem pensar no que isso faria comigo. Não é algo que você simplesmente supera. Nas semanas que se seguiram, foquei em reconstruir minha vida, tentando voltar a algum tipo de normalidade. Mas toda a experiência deixou sua marca. Eu estava mais cauteloso agora, mais reservado. Família não significava mais a mesma coisa que antes. Aprendi da maneira mais difícil que a lealdade pode ser unilateral e que pessoas em quem você confia podem se voltar contra você por razões que você nunca entenderá. Quando olho para trás na decisão de apresentar acusações, não tenho arrependimentos. Eu fiz o que tinha que fazer. Protegi a mim mesmo e talvez, de certa forma, ajudei minha sobrinha também. Espero que um dia ela perceba que tudo isso aconteceu porque sua mãe se aproveitou de nós dois.
Espero que seja uma lição que ela nunca esqueça. Nos dias seguintes à prisão da minha cunhada, senti como se estivesse em um lugar estranho entre alívio e arrependimento, e muita raiva que não havia realmente ido a lugar algum. Minha família estava bastante dividida sobre o que havia acontecido. Algumas pessoas achavam que eu estava completamente certo e outras pensavam que eu havia ido longe demais ao apresentar acusações contra ela, que eu deveria ter apenas deixado isso passar e seguido em frente. Era engraçado de certa forma, todo mundo tinha uma opinião, mas ninguém realmente entendia pelo que eu passei. Tentei não deixar isso me incomodar. No final do dia, eu sabia por que fiz isso. Eu não poderia deixar o que ela fez ficar impune, não quando ela chegou tão perto de destruir minha vida. E, honestamente, eu esperava que isso ensinasse uma lição à minha sobrinha também. Mas mesmo sabendo disso, não tornava as coisas mais fáceis. Minha família, as pessoas em quem pensei que poderia contar, pareciam estranhas agora. Voltar ao trabalho era estranho. Por um tempo, senti como se tivesse um rótulo colado em mim, como se todos pudessem ver pelo que passei, mesmo que não soubessem dos detalhes. Sei que tudo estava na minha cabeça, mas não conseguia afastar isso. Estava hiperconsciente de cada interação, me perguntando se as pessoas estavam pensando coisas ou sussurrando pelas minhas costas. Meu chefe e alguns amigos próximos sabiam o que aconteceu e foram solidários, o que ajudou, mas ainda assim parecia que uma nuvem pesada estava pairando sobre mim. Todo dia, eu revisitei tudo em minha mente, me perguntando se havia algo que eu poderia ter feito diferente. Poderia ter evitado isso? Deveria ter sido mais cauteloso com minha cunhada? Talvez não ter sido tão confiável? É estranho, até esse problema, sempre acreditei em ser generoso, especialmente com a família. Mas agora não conseguia deixar de questionar tudo isso. Eu fui ingênuo? Muito disposto a ajudar? Sempre me vi como um cara bom, mas comecei a perceber que, às vezes, ser o cara bom apenas te torna um alvo fácil. Cerca de uma semana depois da prisão, recebi uma ligação de um amigo da família que ouviu pedaços do que aconteceu. Ela me disse que minha sobrinha estava em um lar temporário de acolhimento e eu senti uma dor de culpa que não consegui ignorar. Eu sabia que ela havia sido manipulada, que sua mãe a colocará em uma posição impossível, mas isso não apagava o fato de que ela havia concordado com isso. É difícil olhar além disso. Ouvir que ela estava sozinha em um lar de acolhimento me atingiu. Nenhuma criança deveria passar por isso, mesmo que fizesse parte de algo tão errado. Uma parte de mim queria entrar em contato, oferecer algum tipo de apoio, talvez me comunicar com ela através do serviço de proteção à criança, ou ver se havia uma maneira de eu verificar como ela estava. Mas toda vez que pensava nisso, sentia essa barreira de raiva se erguer novamente. Eu não estava pronto para perdoar, não ainda. Talvez um dia, mas naquele momento as feridas estavam muito frescas. E além disso, eu não estava nem certo do que isso faria de bom. Ela precisava de tempo para processar tudo, para entender as consequências de suas ações, e eu precisava de tempo para curar. Atualização final. Olá! Já havia se passado alguns meses desde que tudo aconteceu com minha cunhada e, pela primeira vez em um tempo, comecei a sentir que as coisas estavam se estabilizando. Eu havia colocado uma boa distância entre mim e toda a confusão e, embora ainda me sentisse traído, estava melhor em gerenciar isso, em não deixar que controlasse cada pensamento meu. A vida finalmente estava começando a parecer normal novamente, ou pelo menos tão normal quanto poderia ser após algo assim. Então, uma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, vim evitando números aleatórios há um tempo, achando que eram telemarketing ou parentes tentando agitar as coisas. Mas algo sobre este me fez atender. A voz do outro lado era calma, profissional. Olá, é este o meu nome? Sim, eu respondi, ainda um pouco na defensiva. Quem é? Aqui é a Sara, do Serviço de Proteção à Criança. Temos sua sobrinha sob nossos cuidados e gostaríamos de falar com você sobre uma opção potencial. Ao ouvir isso, senti um choque frio me atingir e me preparei para o que quer que viesse a seguir. Ela continuou explicando que minha sobrinha estava em acolhimento temporário desde a prisão da minha cunhada. Aparentemente, eles haviam contatado outros membros da família, mas ou não atenderam aos critérios ou não estavam interessados em acolhê-la. Portanto, aqui estavam eles, ligando para ver se eu consideraria a guarda temporária. Eu gaguejei, sentindo uma onda de emoções que não estava pronto para enfrentar.
Não tenho certeza se sou a melhor opção. Sarah foi paciente, permitindo que eu processasse tudo. Ela explicou que o caso da minha sobrinha era complicado, que ela havia passado por muita coisa com a mãe e que seu ambiente não exatamente a preparara para o sucesso. Ela parecia compreensiva, até mesmo simpática, como se soubesse o quanto isso pesava para mim. E talvez soubesse, ela provavelmente lidara com casos assim antes. Olha, disse ela após um momento, não estou dizendo que você precisa decidir agora. Esta é uma situação difícil e entendo que houve muito conflito, mas, como membro da família, você teria a chance de proporcionar alguma estabilidade a ela, mesmo que seja apenas temporária. Eu disse a ela que pensaria a respeito e combinamos de conversar novamente em alguns dias. Quando desliguei, apenas fiquei ali, olhando para o nada, tentando entender tudo. A ideia de acolhê-la parecia esmagadora. Uma parte de mim queria ajudá-la, ela era apenas uma criança e havia passado por um monte de problemas. Mas outra parte de mim não conseguia se livrar da dor e da traição do que ela havia feito. Mesmo que sua mãe a tivesse pressionado para isso. Nos próximos dias, era uma montanha-russa. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, não conseguia realmente dormir. A decisão pesava sobre mim como um fardo, fazendo tudo mais parecer insignificante. Eu continuava indo e voltando, tentando pesar as opções. De um lado, ela ainda era minha sobrinha, apesar de tudo o que aconteceu, eu a vi crescer. Eu me lembrava de aniversários, feriados, às vezes que trouxe presentes e compras, sabendo que sua mãe estava lutando para sobreviver. Eu me importei com ela como se fosse minha própria filha e não podia negar que uma parte de mim ainda queria protegê-la, garantir que ela tivesse uma chance de uma vida decente. Tentava me convencer de que talvez, no ambiente certo, ela teria uma chance de crescer além do que sua mãe havia feito. Mas, por outro lado, eu não conseguia esquecer o que ela havia feito. A acusação, a investigação, as noites sem dormir e a ansiedade constante, a sensação de estar sendo julgado na minha própria vida, a forma como ela me olhou com aquele olhar frio e ensaiado, dizendo coisas que quase me destruíram. Era difícil vê-la como uma criança inocente depois disso, não importava o quanto eu dissesse a mim mesmo que ela havia sido manipulada. Uma parte de mim sabia que ela era apenas uma peça do jogo, que ela fez o que lhe disseram. Mas isso não apagava o dano. Meus amigos tinham opiniões mistas. Alguns me disseram que não valia a pena reabrir essa ferida, que seria muito doloroso, muito arriscado trazê-la para minha vida depois do que aconteceu. Outros disseram que talvez fosse uma oportunidade de fazer a diferença, que se eu a acolhesse, poderia ser a influência positiva que ela precisava para mudar as coisas. Mas nenhum deles sabia como era ter sua vida inteira ameaçada por alguém em quem você achava que poderia confiar. Nenhum deles passou por esse nível de traição. Finalmente, concordei em me encontrar com ela. O Serviço de Proteção à Criança organizou uma visita supervisionada em seu escritório, e eu apareci nervoso e incerto sobre o que esperar. Quando entrei, ela estava sentada ali, parecendo menor e mais frágil do que eu lembrava. Seus olhos se ergueram para os meus, e por um segundo, vi um flash de medo, talvez até de culpa. Ela murmurou um oi, mal me olhando. Sentei-me à sua frente, sem saber o que dizer. Ela parecia diferente, mais fechada, quase reservada, era como se tivesse construído paredes ao seu redor, paredes que eu não tinha certeza se conseguiria derrubar. Mas então percebi que eu estava fazendo a mesma coisa. Eu estava ali, com minha guarda alta, todo o meu instinto me dizendo para me proteger. Limpei a garganta, tentando iniciar a conversa. Como você está aguentando? Era tudo o que consegui pensar em dizer. Ela deu de ombros, não me olhando nos olhos. Está ok, eu acho, diferente. Houve uma pausa e então ela acrescentou, quase sussurrando, sinto muito. Ao ouvir essas palavras, senti algo se apertar em meu peito. Eu estava esperando por um pedido de desculpas, esperando que ela reconhecesse o que aconteceu. Mas agora que ela havia dito, parecia vazio. Ou talvez fosse eu quem estava vazio, não conseguia mais distinguir. Fomos ficando em silêncio, ambas desconfortáveis e incertas. Quando a visita terminou, o Serviço de Proteção à Criança perguntou se eu havia tomado uma decisão. Eu disse a eles que precisava de mais tempo, mas no caminho para casa percebi que já conhecia minha resposta. Eu queria ajudá-la, realmente queria. Mas eu também sabia que tê-la na minha vida, sob meu teto, seria um lembrete constante de tudo o que passei.
Eu sempre me perguntaria se poderia confiar nela, se ela realmente estava arrependida ou apenas fazendo o que achava que eu queria ouvir. E não é assim que se constrói um lar. Então, alguns dias depois, liguei de volta para Sarah e disse a ela minha decisão. Eu não a acolheria. Não foi uma escolha fácil e definitivamente não era a que eu imaginava ter que fazer. Mas depois de tudo, eu precisava me proteger também. Esperava que ela encontrasse um lugar onde pudesse aprender com o que aconteceu, onde pudesse começar de novo sem o peso dos erros da mãe pairando sobre ela. É difícil dizer adeus à família, mas às vezes você precisa soltar para seguir em frente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.